Legal, minha gente, estamos chegando pela Rede Central TV, esse é o programa Bate-Papo. E eu, Mário César, agradeço muito a sua importante companhia. E aqui na tela eu vou colocar essa marca de sucesso, que é a marca da Mocva. Mocva é a nossa patrocinadora, essa empresa que está há 18 anos no mercado, e a Mocva faz de tudo para a sua festa ficar muito mais bonita. A Mocva tem mais de 3.000 itens no seu catálogo. Festa personalizada é com a Mocva. Entre em contato. E o bacana, sabe o que é? A Mocva entrega todo o Brasil. Um abraço para minha amiga empresária Raquel Mocva. Aqui no estúdio, demorei, mas consegui trazê-la. Essa mulher icônica, Maria Rafart, advogada, psicóloga, jornalista, apresentadora, radialista, esportista. Tudo bem, Maria Rafart? Não estamos aqui pedindo emprego, não tem problema nenhum. Me fala que eu sou psicóloga e tá tudo certo. Eu não tenho como deixar de explorar esse... vamos falar de psicologia. Aham. Mas você estava contando que entrou nos meios de comunicação meio que sem querer. Como entrevistada. Sabe aquele entrevistado que o entrevistador acha, pô, uma pessoa que fala de tudo. Uma boa sacada. Vou chamar outras vezes. Ok. E aí eu me chamando pra... Sabe quando tinha alguma pauta que faltava alguém para dar palpite? Era você. Eu fui indo, e aí acabei tendo um programa meu e fiquei 18 anos com o meu próprio programa. Você começou aonde? Em rádio? Em rádio. Eu comecei como comentarista na CBN, depois na Band TV, depois na 96 Rock, 91 Rock, Transamérica Light, programa de TV também na Evangelizar, então bastante coisa. Que maravilha, hein? Você é a psicóloga comunicadora ou a comunicadora psicóloga? Eu sou a psicóloga que se comunica como qualquer pessoa precisa se comunicar. O que é comunicar? Tornar comum. Eu preciso deixar claro aquilo que eu quero falar para a pessoa. E eu quero que os meus pacientes e os meus seguidores, as minhas seguidoras, também consigam se deixar claros, né? Fazer com que as outras pessoas os compreendam. Maria Rafart, você é uma mulher que se comunica extremamente bem, não só com a voz, com o rosto, com os olhos. Como dizia o Chacrinha, quem não se comunica se trumbica. Total. Você concorda com isso aí? Total. Você veja, o que é a comunicação? Comunicação, nós que somos os seres humanos e simbolizamos muitas coisas, comunicar é eu falar sobre uma coisa abstrata, sobre o mundo como eu o vejo. Então, vocês vejam como é difícil você falar de uma maneira errada ou não falar até. Esses dias eu estava respondendo uma seguidora que me perguntou a diferença entre ser uma pessoa quieta e fazer tratamento de silêncio. Ser uma pessoa quieta, muitas vezes, não é tão bom assim. Por quê? Porque muitas vezes o nosso silêncio pode querer dizer para outra pessoa que é sim, que ela pode fazer o que ela quiser. Se eu não consigo dizer não, as outras pessoas podem me injustiçar. Então, você veja como é importante. O tratamento de silêncio. Tratamento de silêncio, o que é? É a não comunicação proposital. Mas você também está dizendo uma coisa com isso. Então, você está entendendo como a gente precisa, saber dizer o que a gente quer falar e também saber cobrar. Dizer, ô, Fofolete, o que você quer dizer com isso? Não é? Pois é. Bom, rádio, comunicação, de certa forma, você deixou de lado. Pelo menos os canais oficiais. Eu não quero ser mais entrevistadora. Eu entrevistei já 15 mil pessoas. Uau, tá bom, né? 15 mil. Bom demais. Né? Chega. Então, eu sou hoje entrevistada. Eu estive, entre o ano passado e este, em mais de 25 podcasts. Então, eu sou convidada em muitos podcasts. Viajo para São Paulo. Semana passada fui em 3. Tá tudo certo. Mas eu não quero mais entrevistar ninguém. O que é mais fácil, perguntar ou responder? Perguntar. Perguntar é mais fácil. Mais fácil. Eu acho. Com certeza. Eu acho. Sabe por quê? Porque às vezes, quando eu estou na condição de responder, eu até às vezes eu fico pensando, meu Deus, por que essa pessoa não perguntou isso? Por que não perguntou? Eu fico olhando muito o lado do entrevistador, me atrapalha um pouco. Sinceramente, me atrapalha um pouco. Bom, você se dedica hoje à tua profissão, que você ama de paixão, que é a psicologia. Você tem tanto a sua clínica presencial, mas hoje a tua maior demanda é através das redes sociais, é isso? Das redes sociais, online e os meus cursos online. Eu estou lançando agora um aplicativo também. Olha. Um aplicativo que tem vários cursos meus e várias coisas, mas eu tenho hoje, estão já
há muito tempo, tem mais de 8 mil alunos. Eu tenho 4 cursos online, de inteligência emocional, o dependência emocional nunca mais, o curso do amor, o honre suas escolhas, que é uma frase que eu cunhei, que eu acho que é muito significativa. Então, eu tenho muita coisa para gerir. Então, são os meus alunos e alunas dos meus cursos online, são os seguidores e seguidoras que também tem muita demanda, né? Muito vídeo que eu faço, e ainda o consultório. Eu tive olhando as suas redes sociais, eu estava ali stalkeando, mas com todo respeito. Não o Facebook, sabe por quê? O Facebook está hackeado, você acredita? Você está brincando. Faz um mês. Uau. Atenção, Facebook. Meta. Não, vocês não acreditam. Que coisa. Já entrei até com medida judicial, você não acredita, o negócio está feio. Coisa. Hackeado, mas enfim. Eu estava olhando as tuas redes sociais, lá no Insta, que você responde às suas seguidoras. Isso. Então, a grande maioria, o teu Isso. público, são mulheres. Sim, a maior parte. E você responde lá os MDs delas direto. Sim. Qual é a maior demanda? Qual é a maior reclamação? O que as mulheres mais te perguntam através das redes sociais? A questão da insegurança. São pessoas que estão inseguras em seus relacionamentos. Seja por ciúme, seja por terem sido traídas, seja porque, de uma certa maneira, pensam que se terminarem uma relação tóxica vão ficar sozinhas um dia. Então, a base de tudo, infelizmente, é a insegurança. E o que é insegurança? Uma autoestima baixa. Quando a autoestima é baixa, ou ela é baseada na aparência, ou ela é baseada na idade, a autoestima baixa da pessoa faz com que ela aceite muitas coisas, né? E aí essa pessoa se torna insegura também. Relações tóxicas. Total. E a pessoa aguenta uma relação tóxica porque se sente insegura. Tudo fazendo parte do mesmo pacote. Quanto cabe de culpa nessa mulher? Ou tudo vamos demandar na relação tóxica ou na baixa autoestima? E como é que você separa com psicóloga o que é de cada um aí? Eu não gosto da palavra culpa, porque a palavra culpa é mais uma sensação que a pessoa tem. Às vezes você termina uma relação tóxica e você se sente culpada porque terminou a relação. Então, o que eu prefiro dizer? Causas. Então, causas de uma relação tóxica. Geralmente, uma relação é tóxica por quê? Ou uma pessoa é muito tóxica e acaba envenenando tudo, ou são duas pessoas. Seriam 2 elementos. Sabe quando um dia eu misturei sem querer? O que eu misturei? Acho que vinagre com quiboa. Acho que eu fiz isso, que eu quase morri. Que eu misturei, daí deu um monte de fumaça lá no meu tanque. Então, o vinagre sozinho é beleza. A quiboa sozinha também. Mistura os dois, daquela fumaça tóxica que eu quase morri. Então, às vezes são 2 pessoas que separadas estão ótimas. E não deveriam nem estar juntas. Mas juntas, elas se intoxicam. Podemos também ter, por exemplo, uma relação em que alguém já sai por baixo. Ou seja, já é uma pessoa dependente emocional. Uma pessoa que acha que tem que estar acompanhada para ser feliz. Então, essa pessoa, ela se submete a qualquer coisa para ficar acompanhada. E aí, se sujeitando, ela se sujeita ao quê? A uma pessoa narcisista que está do lado dela e etc. É claro que como as demandas que eu recebo são, na maior parte, femininas, e são de pessoas heterossexuais, porque não podemos esquecer que eu também tenho demandas de pessoas que estão em relações homoafetivas, né? Mas as relações heteroafetivas, geralmente, nós temos um embate entre homem e mulher, né? E uma mulher que muitas vezes suporta coisas que o machismo estrutural fez com que ela suportasse. Aí já é outro departamento também. Eu vou perguntar no final isso. Nós estamos falando, como dizia, da problemática, aí depois vem a solucionática. Tá bom. Muito bem. Relacionamento tóxico, dependência emocional, vamos falar de ciúmes. Mas vamos falar de ciúmes especificamente das redes sociais. Pois é, vamos combinar, né? Ciúme sempre existiu. E o que é ciúme? Ciúme, você nem teria o adjetivo possessivo se não tivesse ciúme. Tipo, é meu amigo, você me chamou para o meu programa, né? Meu filho, você falou teu filho, minha namorada. Claro, então a gente usa o meu, minha, para dizer algo que é nosso. Então, ciúme é quando algo que é nosso está ameaçado, né? Por quem? Por outra pessoa, se é o ciúme numa relação afetiva. Eu posso me sentir ameaçada porque a reação do meu namorado ou do meu cônjuge não é legal, ou eu posso também me sentir ameaçada por outra pessoa que vai querer entrar naquela nossa esfera. Então, isso basicamente é ciúme. Beleza. Isso sempre existiu? Sempre existiu. Sim.
Com rede social, o que acontece? As redes sociais escancaram a possibilidade de pessoas terem encontros aleatórios. Então, o que é um encontro aleatório? Uma pessoa está lá, curte o story de alguém, bota um foguinho, daqui a pouco já está conversando, daqui a pouco segue, daqui a pouco não sei o quê. E aí, então, o que nós temos? Mais ameaças a essa posse. Quanto mais ameaças à posse, é uma posse simbólica, claro, né? Eu tenho, mais insegura a pessoa se sente. Mas tem um segredinho. Se você for uma pessoa segura, qualquer traição, qualquer coisa errada, vai cair no seu colo, pode ter certeza. E uma Como pessoa diria a segura, vovó, mentira tem perna curta. com certeza. E você não precisa se preocupar. Uma pessoa segura é uma pessoa mais bonita, é uma pessoa mais feliz, é uma pessoa mais tranquila. E eu acho que a vida flui melhor. Eu coloco isso em primeira pessoa. Eu tenho um noivo eterno. Faz 10 anos que a gente é noivo, tá tudo certo. Que lindo, hein? Eu não faço nem ideia de quantos seguidores ele tem na rede social, juro. Eu não sei nem quem segue e nem quem ele segue. Eu não sei. Porque eu não olho. Eu male olho quando ele faz uma postagem, que é raro ele postar, que aí aparece no meu feed, graças a Deus. Mas tem dias que ele posta e ele fala pra mim, você não olhou nada? Eu falei, eu não. Por quê? Porque eu tenho certeza que a palavra confiança, que isso é muito importante, ela é a regra do nosso relacionamento. Logo, eu não preciso gastar o meu tempo e a minha energia e o meu foco com desconfianças. Se esta pessoa que está comigo, na qual eu deveria confiar, trair a minha confiança, eu vou saber. E eu vou perdoar? Não. Então, Acabou. ou seja, não sofra por antecipação. Não vale a pena. Ah, mas aí o fulano fica curtindo foto de biquinosa. Então termine. Porque eu também não acho admissível isso. Um homem que está ao meu lado, começar a ir em perfis sensuais de mulheres, curtindo por aí a seu bel prazer e mandando, sei lá, mensagenzinha. Se eu fico sabendo, eu não procuro. Mas se eu ficar sabendo, eu termino. Por quê? Porque eu tenho que olhar para mim. Aí que tá. A pessoa que tem ciúme nas redes sociais tem que olhar para ela, dizer assim, eu mereço? Eu mereço estar com uma pessoa que se comporta mal? E a partir disso, dessa pergunta, você resolve qualquer questionamento, sem gastar a tua energia. Rafa, homens e mulheres evoluem durante os tempos, né? Esperemos. Ou evolui. Ou evoluem. Dependendo, né? É. Como é que o homem e a mulher pensam hoje, modernamente falando? Eu penso que nós ainda chegaremos a esse ponto, mas eu creio que as relações paritárias sejam as relações mais saudáveis. O que é uma relação paritária? Uma relação em que ambos se respeitam na mesma medida, em que ambos falam sobre dinheiro, em que o dinheiro é compartilhado, as despesas, etc. e tal, na proporcionalidade, em que há, e eu acredito nisso, tá? Em que há uma noção de que a outra pessoa tem que ser respeitada assim como eu a respeito. Ou seja, eu respeito a outra pessoa, ela me respeita. Tem que ser uma coisa mútua. Então, relações paritárias, na minha opinião, são aquilo para o qual nós nos encaminhamos. Infelizmente, hoje, as relações não são paritárias, são relações assimétricas, nas quais muitas mulheres se colocam numa condição inferior. Por quê? Porque se sentem menos, sentem que vão envelhecer, sentem que precisam ter uma companhia. Então, isso pega muito, sabe? O que você acha da palavra feminista? Gosto muito. Gosto muito. O que é a palavra? Vamos entender. O que é feminista? Tudo que é isto ou ista, né, significa movimento, tá? Ok. Um movimento do feminino significa um movimento em que nós damos luz para algo. Colocamos assim, como se fosse colocar uma lanterna. Luz sobre a condição feminina. Então, eu entendo isso. O feminismo é um movimento que põe luz sobre a condição do feminino. Vamos lá. Carla Burlamac, na GNT anteontem, disse que envelhecer é uma M. Várias seguidoras me mandaram aquele vídeo. E eu fiz um vídeo sobre o vídeo. Então, eu discuti a questão de uma mulher dizer que envelhecer é uma M porque ela não se sente bonita, porque ela não é mais jovem, porque ela não é mais atraente. Eu vi esse post seu. Isso é discutir o feminino. Então, não tem como não discutir o feminino. Eu acho que nesse post você falava ali que homens aceitam mais ou melhor o passar dos anos.
E mulheres, não. Não. Aquela cobrança ad eternum. A cobrança, por quê? Porque nós somos colocadas como objetos numa prateleira e aí nós perdemos o nosso valor. Tem um comentário nesse mesmo vídeo, um comentário deste tamanho, de um machista, no qual ele fala assim, literalmente falando, que a mulher possui um valor sexual. E que quando ela é mais velha, ela não tem mais valor sexual nenhum. Então, o feminismo discute isso. Mas não é uma insegurança do homem que fala isso? Não, isso aí é o que acontece, gente. Todos nós estamos desse jeito. Nós estamos nesse caldeirão em que uma mulher é considerada velha. Eu, quando me xingam na rede social, me chamo de velha. A primeira coisa que falam, velha. A primeira. Então, por quê? Porque isso é ofensivo para uma mulher. Para um homem, ter mais idade é ser charmoso. Você pode ver os mitos todos e todos os nossos arquétipos. Qual é o arquétipo da bruxa? Uma mulher velha. Uma mulher com cabelo grisalho, comprido que nem o meu, diga-se de passagem, nariguda, não é? Essa é a bruxa. O que é um velho em qualquer arquétipo de qualquer filme? O ancião, o sábio, o mago. Você percebe a diferença? Então, isso vem sido trazido para nós de muito tempo para cá. Então, uma mulher não pode envelhecer, porque o valor dela é menor, e então ela se sente mal. E a gente tem que discutir isso. Então, isso é feminismo. Nós precisamos discutir a condição Mas da mulher. essa cobrança que vem em cima das mulheres, ela vem de algum lugar. Ou a mulher mesmo se cobra, ou a mulher cobra da outra em termos de criticando. Porque as mulheres são implacáveis, É né? óbvio, mas é o caldeirão cultural. Por isso, uma mulher... Você sabe que as mulheres se miram, Mas, não é claro, verdade, Rafa? óbvio, mas nós somos criadas para sermos inimigas umas das outras. Mas é verdade, nós somos criadas para sermos o quê? Rivais. Que coisa, hein? Os homens não, o homem é brother, é broderagem. Veja bem, vamos ver, é reunião de turma lá, sei lá, do primário lá, junta lá e se reúnem 30 anos depois. Os caras, cara, tá barrigudão, hein? Beleza. Tá tudo Uma certo. mulher já olha a outra, já pensa, essa aí, como ela ficou velha, como ela engordou. Você está entendendo? Então, já é aquela rivalidade. Continuei bonita, você não. Os homens não estão nem aí para isso. Então, você percebe isso? Então, para isso é que tem o feminismo. Então, eu não quero dizer para você que a gente tenha que ficar sendo inimigo um do outro, em absoluto. Mas a gente tem que trazer luz para esse tipo de questão e tem, sim, que ir contra movimentos como os Red Pill, por exemplo, que é um movimento terrível. Eu já fui em vários podcasts de Red Pill, onde eles macetam todas as mulheres, porque eles dizem que uma mulher, depois dos 30, perde o seu valor. Jesus. Sim, que eles chamam de coisa. MVS, maior valor sexual. Bom, nós levantamos, como brinquei no início, a problemática. Sim. Vamos então à solucionática. Vamos lá. O que você falaria para as suas seguidoras agora, nesse momento? Tópico número um é relações afetivas, relações tóxicas, né? Sim. Insegurança ou falta de Sim. autoconfiança. O outro tema, qual foi mesmo lá que nós falamos? Vamos fazer um resumo? O resumão. Feminismo e tal? O que você falaria para o seu público? Como resolver essas questões? Olha. Inclusive do feminismo, né? Vamos lá. Autoestima. Isso é muito interessante. Auto. Não é alta, tá? Auto, para mim. Ok. Autoestima. Aquilo que eu estimo que eu valho. Uma pessoa tem que ver os seus valores, os seus comportamentos. E essa pessoa vale na medida que tem os seus valores e comportamentos. Vou falar da nossa conversa que nós tivemos aqui um pouquinho antes. Nós dois temos 60 anos. Os dois, né? Você também tem a credencial de idoso? Não. Não, eu tenho. Você não usa por quê? Ué, Pois é. eu tenho direito, você também tem? É. Mas entra lá no site da prefeitura e imprime a tua, meu filho. Tá perdendo? Você está levando vantagem. Vantagem é. É meu direito? Vamos lá. Os dois idosos, tá? Vamos lá. Você, maravilhoso, estudando direito, com sonhos, falando, ai, advocacia, que legal, achei o anel do meu pai numa casa, achei tão lindo isso. Ah, então isso, né, me inspirou. O que você perguntou para mim? Aí eu falei, eu também já fiz direito. Aí você, aí as corridas. Ai, tá ótimo, você. Eu faço Kung Fu. Gente, olha, até me arrepia. Isso é autoestima. Você quem é o Mário? É o estudante de direito, é o trabalhador, é o apresentador, é o professor de Kung Fu. Quem é a Maria? Eu sou a psicóloga, eu sou a maratonista, falei para você que eu vou fazer a maratona em Nova York. Fantástico isso. Hein? Cara,
Ponto. Isso é autoestima. Nós estamos valorizando aquilo que vale. Sim. Agora, eu não fiquei pensando, nossa, olha o cabelo grisalho dele, ou ele. Porque você me conheceu de cabelo preto, eu também conheci você de cabelo preto, desculpa aí, né? Nós dois de cabelo preto, quando a gente se conheceu, né? Sim. Então, aí eu não fiquei dizendo isso pra mim mesma. Nossa, olha esse cara, meu Deus, tá todo grisalho. E você também não pensou isso de mim? Você pensou, pô, que legal que ela é maratonista. Você não pensou isso? Sim. Então, isso é autoestima. Eu estimo aquilo que eu valho por aquilo que eu acabei de falar para você. Quando você tem a tua autoestima elevada, ela transcende, Claro. você inspira, ela passa para o outro essa energia. Óbvio, ela transcende e ela mostra para o outro o quanto há coisas que realmente valem. Então, a minha autoestima não é baseada se eu sou bonita, se eu não sou, se tem valor sexual de mercado, que é uma grande porcaria Pois isso. é. Não me interessa. Então, isto é aquilo que eu gostaria que todo mundo soubesse. Que aquilo que nós fazemos é aquilo que baseia quem nós valemos. Perfeito. Acabou. Então, você é esse cara. Então, você não é o cara que... Entendi. Entendeu? É diferente. É isso. Você está vendo? Bom, um assunto com a Maria Rafael assim seria... Rende. Agora volte mais vezes, Voltaremos? por favor. Obrigado, Mário. Vai que eu Obrigado pelo convite, vai virar querido. sócia, vai virar sócia aí. Semanal. Deus me livre. Dica essa Maria Rafael. Não. faça isso comigo. Não? Não, Da não tua quero. maneira? Não, eu quero internet na minha casa, não quero fazer mais nada, só quero ficar filmando na casa. Obrigada. Bom, para você que quer conversar com a Maria Rafa, coloca na tela lá, Vini. Está aqui o contato aí do Instagram, como diz um amigo Isso. meu. Instagram, Maria Rafart. Porque já tinha uma que chegou antes de mim. Fazer o quê, né? Querida, muito obrigado. Viu? Obrigada, Mário. Volte Obrigada, tá, muitas querido? vezes que Obrigada quiser. pelo convite. Parabéns pelo trabalho. Joia. Vamos chamar o breve intervalo, gente. Já voltamos em 1 minuto. Legal, olha só, para você que está acompanhando comigo o programa Bate-Papo, obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência. Mas deixa eu te falar uma coisa, você sabia que o programa Bate-Papo é também uma excelente vitrine para o seu negócio? Então, quer sair do anonimato? Quer contar um pouco sobre o seu serviço, seu produto, seu negócio? Entre em contato com a gente. Nós temos uma excelente proposta para fazer para você. O nosso telefone está na tela, eu aguardo a sua ligação. A Mocva Personalizados está no mercado desde 2005. São 18 anos de experiência, capricho, comprometimento com prazos e muito carinho em cada entrega. São mais de 1 milhão de encomendas e clientes satisfeitos em todo o Brasil. Então, se você está em busca de lembrancinhas personalizadas e presentes criativos, este é o lugar certo. Lembranças para aniversário adulto e infantil, casamento e todos os tipos de evento, além de presentes muito criativos, como réplicas de almofadas realistas com a foto do seu pet, com a foto dos seus amigos para deixar a festa muito mais animada. Temos mais de 3.000 opções para você. Gostou do nosso trabalho? Então acesse agora nossas redes sociais ou o nosso site mocva.com.br e faça agora o seu pedido. Entregamos para todo o Brasil. Mocva Personalizados. Brindes e mimos com muito carinho para você. Muito bem, gente. Ao meu lado aqui é a Maria Bonamigo. Que história bonita. Eu olhei lá as tuas redes sociais, Maria Bonamigo, e eu vi lá que você deu uma entrevista muito bacana para empresas e negócios, né? Pequenas empresas, grandes negócios Pois da é. Rede Globo. Eu fiquei encantado com aquela história lá. Obrigada. Encantado. Você nasceu aonde? Eu sou cearense. Cearense. Que bonito, hein? É bem no interiorzinho mesmo, né? Numa cidade. O povo pergunta, você é de Fortaleza? Eu falo, Fortaleza é uma referência para você saber que é do Ceará. Eu vi que tem uma Mas é bem frase distante. sua ali que você dizia assim, ó, aos 6 anos eu já era adulta. Sim. Como é que é isso, Maria? É que, na verdade, no Pequenas Empresas tu viste, né? Aham. Que meu pai, ele não ficou conosco. Minha mãe engravidou, como Aham. ele era muito jovem. Minha mãe tinha 36 e ele tinha 15. Depois que a gente cresce, a gente vai entendendo, né? Que tem as suas desculpas, digamos assim, por Você ele ficou não ter ficado, né? Você ficou Ah. até quantos anos lá no Nordeste? Eu fiquei até 18. 18? 18 eu já quis sair. Porque como eu não tinha uma família mesmo, né? Minha mãe é aquela história que eu contei, né? Que era alcoólatra, entrou em depressão, então essa família cuidou de mim, né? Que eu lá chamo filha de criação, Uhum. né? Então eu fui criada por eles até os 18 anos.
E eu tinha só minha mãe. Então ela quis ficar De por lá parente. mesmo. Sim. E aí eu falei, eu acho que está na hora de eu... Na verdade, eu sempre tive esse desejo de construir a minha própria história, né? Como eu sempre digo, eu amadureci muito rápido, né? 5 anos eu já cuidava da minha mãe. Você trabalhou em várias atividades. Sim. Por exemplo? Quando eu morava em Nova Russas, que era a cidade que a gente saiu da fazenda e foi para Nova Russa, porque meu pai adotivo teve um infarto. E o médico falou, se ele continuar na fazenda, ele não sobrevive, porque meu pai era esse cara da mão na massa, né? Então ele fez 3 pontes à Fena, já estava com seus 75, 80 anos por ali, e ele falou, se ele voltar, ele não sobrevive. Então, no período que ele estava em Fortaleza, a minha mãe falou, vamos para a cidade, porque ele não iria aceitar se ele estivesse na fazenda, ter que sair de lá para ir para a cidade. Então a gente foi para Nova Russas, que foi a primeira cidade que eu conheci, né? E lá eu trabalhei de auxiliar odontológica por uns 3 anos e pouquinho, foi meu primeiro emprego. Aí, mas o meu desejo era sair para conhecer Caminhar novos com as próprias horizontes. pernas. Exatamente. Eu via sempre muitas novelas e eu sempre achava que a vida mesmo era aquela da novela, né? Acordar de frente para o mar, aquela coisa linda, né? Nos escritórios lindos. Eu não me lembro que novela que eu vi que tinha uma mesa de mármore verde. Eu falava, nossa, isso é que é o sonho de ser empresário, quero isso para mim. E eu sempre digo assim, que como eu não tinha pessoas para me dizer sim ou não, então eu achava que aquilo era real. Eu saí daqui, vou trabalhar, vou chegar lá, vai ser desse jeito. Você criou um mundo ideal e foi atrás dele. Criei e fui atrás dele. Aí, meu irmão de sangue, eu só tenho um irmão de sangue, morava no Rio de Janeiro e eu não via ele, ó, há séculos e séculos. Mas eu falei, eu vou passar férias. Na verdade, eu passei a perna no meu pai, né? Porque eu falei, eu vou de férias, porque ele não ia me deixar ir embora para o Rio de Janeiro, né? Eu falei, eu vou de férias e depois 30 dias eu volto. Lógico que eu já estava com tudo na cabeça, né? Volto ou não. Não tinha nada. Saí com a passagem. Sem perspectiva alguma. Conhecia alguém no Não, Rio, nada? Tinha o meu irmão que eu não via há séculos, né? Eu acho que eu tinha visto ele tinha 17 anos. Quando eu nasci, ele tinha 15. Então, eu saí com 18. Então, faz a somatória que você vai ver o tempo mais ou menos que a gente não se via. E quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu falei, meu Deus do céu, não é esse o lugar que eu vim, não. Acho que me trouxeram para o Rio de Janeiro errado. Porque daí eu fui parar lá em São Gonçalo, um lugarzinho no meio do nada, terra de chão batido. Eu falei, gente, o que aconteceu? Acho que onde me trouxe para o lugar Você trabalhou em errado. vários serviços lá no Rio de Janeiro? Entre eles uma lanchonete. Trabalhei de atendente de lanchonete, trabalhei de babá, diarista, garçonete, de tudo um pouco, vendedora. Depois eu fui supervisionar uma loja que era do primo do meu marido, que foi lá onde a gente se conheceu. E, então, assim, tudo aquilo que podia me trazer dinheiro, até porque eu dependia só de mim. Né? Se eu não trabalhasse, não tinha dinheiro para pagar o aluguel. Então, tudo que vinha, que era honesto, era comigo mesmo. Às vezes, trabalhava em 2 empregos, né, para poder bancar. Ou seja, o teu passado não interviu no teu futuro de forma alguma, de forma negativa, somente positiva. Só positiva. Inclusive o abandono do meu pai. Porque eu acho que se eu tivesse ele do meu lado, né, eu não teria tido esses sonhos, esses desejos de querer crescer, de ver um mundo diferente, de não aceitar aquilo como uma única opção. Né? Eu falo assim, as pessoas às vezes pegam as suas dores para justificar ou não ir em busca dos seus sonhos. Eu fiz o oposto. Você começou a tua família no Rio de Janeiro? Sim. Conheceu o teu atual marido lá? Conheci lá. Como que você conheceu ele? Ele trabalhava numa grande rede de churrascaria chamada Porcão. Né? Naquela época ele foi para lá também aos 16 anos, quando ele buscar começou. A vida lá. Também, porque ele também é de uma família bem humilde. Aqui, ele é aqui do Paraná, né? É, Chopinzinho, ali perto do Pato Branco. E ele também, a família dele também é uma família muito humilde, muito simples. Ele perdeu o pai muito jovem também, né? Então era uma família de 3. Ele, o irmão dele, que hoje é nosso sócio, que mora conosco, e a minha cunhada que está lá. Então, eu trabalhava na loja desse primo deles e ele no Porcão, só que era bem próximo. E aí um dia esse primo foi almoçar no Porcão e falou que tinha essa loja e falou, vem conhecer a minha loja. Olha e aí só. Foi. E aí ele chegou à tarde... Amor à primeira vista. Dele. Dele. Aí ele andando por ali, o primo dele falou, vem cá, Rodinei, você tem namorada? Ele falou, não, e por que você não namora com a Maria? Dali então ele começou. Aí foram 2 anos e meio ele ali, né? E eu arrumava namorada pra ele e tal. Até que um dia eu vi ele com uma namoradinha. Eu falei, como assim? Não pode. Não gostei dessa brincadeira. Não gostei dessa brincadeira, não. Daí foi quando a gente saiu, começamos a namorar no dia 8 de abril
dia 13, 14, a gente estava... De fevereiro, perdão. Dia 13, 14, a gente já estava morando junto até Olha hoje. só. Uma semana depois. Mas teve uma questão que aconteceu aí, que eu acho que teu marido sofreu um infarto, não é isso? Deixa eu só abaixar. Um AVC? Isso. Lá no Rio de Janeiro? Na verdade, depois que nós casamos, né, nós casamos em 98 e em 2003 ele teve um AVC. Ah, recente, né? Isso, exatamente. Então a gente tinha quase 5 anos de casado. E quando ele teve o AVC, ficou 4 meses internado. Né? Olha só. Os médicos falavam que se ele não morresse ia ficar vegetando. Nesse período eu descobri que estava grávida, então passei meus primeiros 4 meses dentro de um um hospital. Aham. Ele não falava, né? Então a comunicação dele era com uma piscada de olhos. Que coisa, hein? Um era sim, 2 era não. Então era assim que a gente se comunicava. Depois da melhora dele, vocês optaram em vir aqui para Curitiba. Na verdade, de novo a história da família, né? A gente não tinha família no Rio de Janeiro, né? Era eu, meu cunhado e ele. Só tinha um ideal, mas não tinham laços. Exatamente. Tanto é que a gente era CLT, nunca compramos casa lá, nunca construímos nada. Até porque também não dava, a gente estava na construção da vida, né? E eu sempre falava assim, cara, eu quero muito que a minha filha, como eu não tive referência de família, nem de pai, nem de mãe, eu sempre falava assim, eu quero que a minha... Eu sempre quis criar a minha própria família com uma estrutura que a família adotiva tinha. A minha família adotiva tinha. Você que eu quis achava proporcionar o máximo. um núcleo familiar saudável para sua filha. Exatamente. Eu falava, eu quero que ela cresça com essa referência de vó. Nossa, fazia isso com a minha legal. avó, tinha isso com minhas primas. E eu sempre comentava isso com eles. E ele ainda é muito debilitado, porque ele ficou usando fralda até 1 ano e meio. Nossa vida. Se alimentando por a sonda até 1 ano e meio. Isso faz em quanto tempo? Tem 20 anos que ele bom teve tempo. o AVC, Como né? é que ele está hoje? Hoje ele está relativamente bem. Se você for ver Ficou do com que... algumas sequelas? Muitas sequelas. Na verdade, o lado direito dele não movimenta direito, né? E nem Bom, fala. Hoje você é uma empresária do segmento gastronômico. Isso. Essa ideia da gastronomia nasceu lá quando vocês estavam no Rio de Janeiro ainda ou já nasceu aqui no Paraná, em Curitiba? Na verdade, essa ideia, ela já sempre vinha? teve alimentada dentro do... Tanto é que a gente, a vida inteira, trabalhou mais nesse segmento, né? Eu era garçom, eu era garçonete, eu era atendente e tal. Ok. Então, lidar com o público era muito gostoso para mim. Eu sempre gostei de... Então, de empregado da gastronomia, vocês resolveram ser patrões da gastronomia. Exato. Que muda tudo, né? Que muda tudo, Saber total. fazer uma coisa, saber mandar é muito difícil, Que né? foi o nosso gargalo, e o aí? nosso calcanhar de Aquiles foi exatamente esse. Então, primeiro, aí vocês saíram do Rio de Janeiro, vieram para cá, mesmo ele debilitado, e aqui resolveram abrir algo na gastronomia. A gente foi para o shoppingzinho, né? Eu falei, a gente tem... O dinheiro que a gente tinha era um dinheiro de uma vida inteira, né? Então, eu sempre fui essa pessoa muito... Apesar de ser ousada tinham uma nos bala na negócios... agulha, então. Sim, era isso. É isso? Eu sempre fui muito ousada no mundo dos negócios, como ainda sou até hoje. Às vezes a minha irmã, que também é empresária lá, né? Que é minha irmã, filha do meu pai adotivo. Ela fala assim, mãe, às vezes tu é louca. Eu falo, sou. Então, assim, eu sou ousada, mas ao mesmo tempo eu sou muito pé no chão. Eu gosto de analisar o ambiente. Então, a gente veio com esse desejo de abrir um negócio. Não sabia exatamente o quê. Não sabia exatamente o quê, mas eu sempre falava assim, a gente tem que abrir alguma coisa que a gente goste de fazer e que isso seja rentável para nós, porque a gente não tinha outra fonte de renda, né? Então, no começo foi por necessidade também. Fomos para shoppingzinho para analisar o mercado. Aproveitamos, ficamos lá, vamos Cidade ver. pequena. Exatamente, mas a gente queria analisar o mercado como um todo. Mas eu tinha uma ideia, eu não quero que seja uma coisa pequena, eu quero escalar isso, né? Porque... não tinha nada. Quando você não tem nada, você quer tudo, né? Na verdade. Eu falo assim, cara, você já não tem, ainda vai sonhar pequeno? Não, né? Vamos sonhar grande. Então eu falava, a gente tem que abrir alguma coisa que isso cresça. E Shoppingzinho, por ser uma cidade muito pequenininha, pequena, né? não tinha muito essa possibilidade. Aí vocês vieram para Curitiba. Aí viemos para Curitiba, porque eles ficavam vindo e voltando para analisar, marcava lá, vinham ver aqui. Eu falei, cara, a gente está gastando muito dinheiro com isso. Hoje né? você está com um restaurante... É comida mineira com toque nordestino. É isso? Na verdade, nós temos 2, né? Porque isso? 1 ano atrás a gente abriu um na Vicente Machado. E aí? Eu quis trazer, na verdade, o sabor brasileiro para a nossa comida. O sabor do Brasil. Porque mineiro, quando a gente comprou, já tinha um segmento. Tinha um outro nome. Sim, sim. Então, como a gente já tinha uma clientela e conhecia já o sistema e conhecia os pratos, eu falei, não vamos mexer no que deu certo, né? Era uma família que cuidava e estava muito bem cuidado, por sinal. Falei, a gente só tem que mudar o nome. E com o tempo eu fui percebendo que o quê? O nosso público era público diário, cativo, aquele cliente fiel de todo dia. Eu falei, mas se a gente for colocar rabada todo dia, dobradinha todo Vai dia, pesar, pururuca né? todo dia, o cliente vai deixar de vir.
E a gente é muito de ouvir o nosso cliente. Essa história do ouvir o cliente é muito importante. Vocês deram E essas uma mudanças, suavizada no cardápio. exatamente. Comprando um forno combinado. Sem perder a essência. Exatamente. Comprando um forno combinado, que você faz quase tudo assado. Legal. Até o nosso torresmo é assado, né? Então, assim, esse cuidado a gente teve para manter a nossa A escolha do clientela. lugar foi estratégico? Foi estratégico. Vocês estão no lugar, setor histórico de Curitiba. Sim, bem no Eu não sei se é coraçãozinho. Riachuelo ali. É Riachuelo, Riachuelo, né? aham. É quase próximo do lago, do Paço da Liberdade. Em ali. frente ao Paço. Em frente ao Paço. Em frente ao Paço. Como é o nome do seu restaurante? Jeito Mineiro. Vocês estão ali há... 16 anos. E aí? Fazendo um balanço desde a menina que disse que aos 6 anos já era adulta, até a Maria, empresária, com a sua família. O que se faz um balanço? Qual o segredo da vida e do sucesso? Eu diria que a gente não pode ouvir os barulhos externos. Ok. Né? Eu acho que quando você tem um desejo, quando você tem um objetivo de vida, porque o objetivo de vida era não ser mais pobre, era não passar fome. Olha Porque só. quando eu morava com a minha mãe, às vezes a gente jantava à noite alguma coisinha que alguém dava, né? E se não desse também, ia dormir de estômago vazio, e eu era uma criança. E eu acompanhei tudo isso. Então, por que eu tenho essas lembranças? Porque eu amadureci muito rápido. E eu vivia isso com ela. Então, eu acho que o meu grande objetivo foi esse. Nunca mais passar fome, nunca mais ver... E o meu desejo era dar uma casa para minha mãe. Conseguiu? Consegui. Casinha simples, mas consegui. Porque naquele bacana, momento hein? a gente tinha começado o restaurante, não tinha muita coisa. Então você realizou o teu sonho. O Pedro até fala assim, os 3 sonhos de Maria, três que eu achei sonhos. eu achei muito bacana Hoje essa... empresária, deu casinha para sua mãe os e 3 conseguiu sonhos, sua família. Isso, os 3 sonhos eram dar uma casinha para minha mãe, botar minha filha nos melhores colégios, Que porque eu legal. não tinha tido, né? Fui alfabetizada aos 11 anos, meu desejo era estudar. Falei, minha filha vai ter, porque o meu pai dava isso para os meus irmãos Ok. adotivos. Falei, Olha é isso que eu só. quero para ela. E o segundo era ter a minha casa própria para não precisar de favores dos outros. E aquilo que a minha mãe viveu, eu não repeti para mim. Como é o nosso restaurante? Restaurante Jeito Mineiro. Jeito Mineiro. Qual é o endereço? Ainda tem mais uma coisa que eu vou te falar. Ah. Há 4 meses atrás eu abri um brechó na Riachuelo. Uau! Que ali é um cluster, né? Riachuelo. Sim, sim. Eu acho que Deu aquela certo? rua linda. Deu certo. As pessoas deu gostam de certo. roupas usadas? Gostam. Na verdade, eu fui porque eu sou uma brechoseira. Né? Que bacana. Eu acho o máximo, cara. Vamos qualquer hora fazer uma visita no seu brechó. Será um prazer. Vamos ensinar as pessoas a escolher roupa no brechó. Porque tem que saber escolher, não sabe? Você sabe que pra mim isso é uma terapia, né? É? Eu chego lá, fico naquelas gôndolas, olho uma por uma. Cara, aquilo tu viaja. Então vamos lá fazer uma matéria lá no seu brechó. Vamos lá, será um Ensinando a prazer. se vestir com a Maria. Será um prazer. 10? 10. Bom, se você quer conhecer um pouco mais dessa história de sucesso da Maria, Maranhão não, é Maranhão, né? Ceará. Ceará para o mundo. Mas também foi no Maranhão quando eu era pequena. Pois é, você Fica viveu pra no uma outra Maranhão. história. Aí na tela, então, tá Maria Bonamigo, Maria com H no final, Lopes Bonamigo, você Na quer... verdade, esse H foi por coincidência, porque quando eu fui fazer o e-mail não tinha sem o H. Então ficou bonitinho Ficou com o H. bonitinho. Deixa o H aí, tá bonitinho. Então segue ela nas redes sociais e conheça um pouco mais dessa história bonita de sucesso, para de repente você se inspirar ou inspirar alguém. Maria, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, querido, Vamos fazer pelo uma convite. tela lá no seu brechó. Vamos lá. vai Combinado? ser combinadíssimo. Fica perto do Cine Passeio. Joia, fechou. Beleza? Intervalo, já voltamos em 1 minuto. Legal, olha só, para você que está acompanhando comigo o programa Bate-Papo, obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência. Mas deixa eu te falar uma coisa, você sabia que o programa Bate-Papo é também uma excelente vitrine para o seu negócio? Então, quer sair do anonimato? Quer contar um pouco sobre o seu serviço, seu produto, seu negócio? Entre em contato com a gente. Nós temos uma excelente proposta para fazer para você. O nosso telefone está na tela, eu aguardo a sua ligação. A Mocva Personalizados está no mercado desde 2005. São 18 anos de experiência, capricho, comprometimento com prazos e muito carinho em cada entrega. São mais de 1 milhão de encomendas e clientes satisfeitos em todo o Brasil. Então, se você está em busca de lembrancinhas personalizadas e presentes criativos, este é o lugar certo. Lembranças para aniversário adulto e infantil, casamento e todos os tipos de evento, além de presentes muito criativos, como réplicas de almofadas realistas com a foto do seu pet, com a foto dos seus amigos para deixar a festa muito mais animada. Temos mais de 3.000 opções para você. Gostou do nosso trabalho? Então acesse agora nossas redes sociais ou o nosso site, Mocva.
e faça agora o seu pedido. Entregamos para todo o Brasil. Mócova personalizados, brindes e mimos com muito carinho para você. Muito bem, né? Já estamos de volta e eu vou falar agora com a doutora Suzana Metinoski, ela que é nutricionista e escritora, palestrante, está aqui o livro dela. Prevenir é o melhor remédio. Prevenir é o melhor remédio, doutora Suzana? Sim. Seja bem-vinda. Tudo bem, Mário? Tudo ótimo. Obrigada pela participação, pela oportunidade. Estamos aqui para falar de saúde, coisa boa. Prevenir sempre é o melhor remédio, doutora Suzana? Sim, sempre é o melhor remédio. E quando se fala em obesidade, aí o povo pergunta, mas doutora Suzana, como é que vai prevenir? Nós estamos falando obesidade porque é questão de saúde, não estamos falando questão de estética, né, doutora Suzana? Sim, exatamente. Então, Emagrecimento por questão de saúde. Emagrecimento saudável por questão de saúde. Nesse quesito aí, também entra a prevenção? Entra a prevenção, Que forma, com doutora? certeza. Olha, porque como é que você consegue engordar tanto? Porque você não cuida do teu dia a dia, né? A partir do momento que você começa a ter uma alimentação balanceada, que você toma os teus vermífugos no período certo, porque assim, por que eu falo sempre no vermífugo? E sempre estou falando, porque a maioria das pessoas no Brasil esquece que ela tem que tomar vermífugo regularmente. O que Tá, vermífugo a gente sabe, mas não sabe exatamente o que é, né? Sim. O vermífugo vem de vermes? Vem de vermes, vem de Isso. homintos, né? Disbioses estão relacionadas, né, com a parte de vermes, né? Então, não se fala muito nisso. Qualquer um está suscetível Qualquer pessoa. a adquirir Sim. esse... Qualquer Como é que pessoa. chega até o corpo Então, humano? como que você consegue desenvolver, Adquire. adquire? Primeiro, pela alimentação. Por exemplo, uma carne mal passada, né? O do porco, cisticercose, pode se alojar no cérebro, né? E pode trazer graves consequências, né? Andando descalço no chão, a pessoa também entra em contato com muitas bactérias, né? A falta de higiene pode ocasionar, mas a alimentação eu considero o prioritário e o contato com animais também. Por exemplo, a pessoa que dorme com o animal ou que o animal mora dentro de casa, não tem nada de mal em você ter um animal, mas você tem que desverminá-lo de 3 em 3 meses e você também deve tomar o vermífugo de 90 em 90 dias, porque você tem um animal dentro de casa. Qual o sintoma de uma pessoa que está com vermes? Principalmente alergias. Alergias. Coceira no nariz, espirros frequentes, dor de cabeça, gases, barulho na barriga, a pessoa vai dormir, a barriga fica uou, uou, né? Olha só. Fica embolando, então estufa com facilidade. Tudo que ele come estufa, qualquer coisa que come estufa. Então, tá na época, outra coisa, manchas esbranquiçadas na pele, muita queda de cabelo, muita irritação, vontade de comer doces e massas, ele quer só comer doce e massa. Pode saber que tem alguma coisa errada aí. Você falou pra gente há pouco sobre emagrecimento saudável. Sim. Sem muito mistério, né? Exatamente. Porque tem umas coisas que as pessoas fazem, Mas a pessoa pensa, mas doutora, eu vou ter que banir muitas das coisas que eu como? O que seria uma alimentação saudável, vendo que hoje nós vivemos no corre-corre dos dias, né? E muitas vezes não temos como fazer. Sim, não, tem que Mas como é comer que você qualquer faz isso aí, doutora? Exatamente. O que eu digo para você que está no corre-corre, no agito de cada dia? Uma palavra responde a sua pergunta. Equilíbrio. Equilíbrio. Por exemplo, você vai comer ali no buffet da esquina. O que você pode fazer? Use uma carne que você vê que ela está bem preparada, porque a comida ela mostra pelo olho se ela é bem preparada ou não, né? Pode ser um buffet simples, mas a higiene do local, né, a limpeza que você vê das bancadas, dos copos, dos talheres está assim, com uma boa apresentação. Então aí você tem mais segurança alimentar. Outra coisa que é uma segurança alimentar muito clássica, que a gente aprende na universidade, é alimento fresco. A comida ela não tem muitas horas de duração. Você faz um buffet, o máximo do alimento é 8 horas de Já oxida tudo ali. Oxida e cria bactérias e vermes. Então, é a alimentação fresca, a higiene e você não misturar muito. Até mesmo para quem coloca as sobras na geladeira, tem que ter um cuidado danado. Tem que ter um cuidado danado. Tem que ser hermético, tem que ser em potes de vidro, não de plástico. Gente, compre baixela de vidro em casa. A melhor coisa, você quando usa uma baixela de plástico, o que acontece? Você não sabe qual é o plástico que você está usando. Ele pode trazer sérias contaminações. E o vidro,
Hoje tem muita baixela de vidro com tampa, né? Doutora Tudo Suzana, pode com estar relação usando. à obesidade, ela é muito estudada porque tem vários fatores, né, Sim. que ocasionam a obesidade. Dentre elas, a má alimentação. A má alimentação, o hipotiroidismo, que é a tireoide, a ansiedade, a quantidade é o fator prioritário. Quantidade. A quantidade. Por exemplo, eu estava falando do buffet. Quando você for se servir em um buffet, né, aqui na rua, por exemplo, começa pela salada sempre. Olha se a salada está com uma aparência agradável, com uma higiene boa, e começa pela salada e não coloca sal, porque o sal incha. Então você é gordo de inchado. Então nunca agregue sal, porque o sal já vai ter no arroz, no feijão, em tantas apresentações já vai se encontrar com sal. Então a salada primeiro sem sal e tenta fazer o teu prato pelo menos 60% do teu prato de salada. Esse é um segredo para emagrecer. Para quem quer Isso emagrecer, já vai saciar a fome? vai saciar porque Quando tem fibra. Quando a pessoa for para o prato principal, ela já está, Exatamente. já diminui automaticamente. Ó, cenoura cru tem fibra, beterraba cru, repolho cru, né? Olha quanta coisa crua a gente pode ingerir e é saboroso, né? Só com azeite, um vinagre, A mágico. gente observa que muitas pessoas vão num buffet ou num restaurante e fazem aquela meia-culpa, né? Pedem um Exatamente. refrigerante mais light. Não, me dá um refrigerante light, Mas um tem zero. muito sódio, daí o sal adianta perde, nada, Não né? adianta nada. Veja o sódio que tem no Pois light. é. Pior do que o açúcar. É. A O ideal é o questão- quê? É não tomar líquidos durante a refeição? Não tomar líquido é É? outra coisa que eu ia falar para você. Quando você vai almoçar, você quer emagrecer, você começa pela salada, Aham. mastiga de 30 a 40 vezes cada bocado e não toma líquido com a refeição e nem come fruta junto com a comida de sal. Isso é uma outra coisa boa, não misturar frutas junto com as refeições. Doutora Suzana, cada indivíduo é único. Sim. Então, lá na sua clínica, você está no mesmo endereço há mais de 20 anos, né? Na Sim. rua 24 de maio... 13 de maio. 13 de maio... 13 de maio... 336. Há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos, sala 45 Cada e agora sala 48, duas Que salas. maravilha. Cada Sim. pessoa é um indivíduo único. Sim. Então, quando você vai lá, atende o paciente, faz uma anamnese, cada qual conta a sua história e você desenvolve um protocolo individual. Sim, porque eles fazem um aparelho, usa tecnologia a nosso favor. Por exemplo, você segura um eletrodo a laser, um quantificador, que ele faz um esquema de leitura de relatório de vitaminas e minerais faltantes. Olha que interessante. Então ali vem a B12, cálcio, colágeno, como que está a condição do fígado, do coração, Interessante, porque às vezes a pessoa vai suplementar por conta própria Exatamente. e acaba tomando vitamina que nem está precisando. Sim. E aquilo vai jogar fora. Sim, né? eu uso como método complementar Aham. a ressonância. Por exemplo, eu faço toda a ficha técnica do paciente, Ok. coleto todas as informações, a medicação que ele usa, passo a parte do programa alimentar, mas eu finalizo com a ressonância, porque a ressonância, o que ela me dá? Parâmetro de comparação. Então, por exemplo, dá no meu aparelho que a B12 está baixa. Eu digo, ó, suplementa B12, faz isso aqui, come tal coisa que tem mais B12, né? Olha, você está com esquecimento de memória, faz o chá da casca do abacaxi que vai te ajudar no esquecimento. Tenta fazer várias vezes durante a semana, não joga mais a casca do abacaxi fora. Então, você já vai dando as dicas ali e quando a pessoa volta, que você faz o aparelho, você pede, traz aquela folha que eu imprimi para você. Você faz novamente, você Pra ver a compara. diferença, a comparação. Exatamente. Só que se a pessoa, por exemplo, ela diz assim, olha, doutor, eu tenho um problema crônico de intestino. Eu tenho tratado há anos, eu tenho uma dor de ouvido crônica, que eu luto há anos, uma coceira no nariz, uma alergia, uma rinite crônica. O que eu trabalho com outro aparelho, que é a biofilia. Que você senta em uma cadeira com um fone e ele emite a frequência correta para cada órgão através do ultrassom. Olha que interessante. Sim, é um aparelho de ultrassom. Poucos profissionais têm no Brasil a biofilia, porque é da medicina quântica. E ela traz um resultado na hora para o paciente. Ele recebe a reprogramação daquilo que ele mais necessita em estágios crônicos e avançados. Então está aqui na tela o Instagram Metinoski Suzana. Você pode entrar em contato em qualquer lugar do Brasil, manda sua pergunta, tira sua dúvida, marca o seu horário. Fala então com a doutora Suzana Metinoski. Na tela, Metinoski Suzana. Sim, Mário. Espero vocês. E também atendemos online, né? Fazemos o Que consulta pro Brasil facilitador inteiro. isso, né? Sim. Que facilitador. É bem tranquilo para atender online, viu? Querida, volta mais vezes. Voltarei, com certeza. Vou chamar um breve intervalo. Na volta vem o nosso bate-papo com vinho, com a presença do meu amigo João Farrapa, o português de Lisboa. Em um minuto estamos de volta.
Legal, olha só, para você que está acompanhando comigo o programa Bate-Papo, obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência. Mas deixa eu te falar uma coisa, você sabia que o programa Bate-Papo é também uma excelente vitrine para o seu negócio? Então, quer sair do anonimato? Quer contar um pouco sobre o seu serviço, seu produto, seu negócio? Entre em contato com a gente. Nós temos uma excelente proposta para fazer para você. O nosso telefone está na tela, eu aguardo a sua ligação. A Mocva Personalizados está no mercado desde 2005. São 18 anos de experiência, capricho, comprometimento com prazos e muito carinho em cada entrega. São mais de 1 milhão de encomendas e clientes satisfeitos em todo o Brasil. Então, se você está em busca de lembrancinhas personalizadas e presentes criativos, este é o lugar certo. Lembranças para aniversário adulto e infantil, casamento e todos os tipos de evento, além de presentes muito criativos, como réplicas de almofadas realistas com a foto do seu pet, com a foto dos seus amigos para deixar a festa muito mais animada. Temos mais de 3.000 opções para você. Gostou do nosso trabalho? Então acesse agora nossas redes sociais ou o nosso site mocva.com.br e faça agora o seu pedido. Entregamos para todo o Brasil. Mocva Personalizados. Brindes e mimos com muito carinho para você. Estamos de volta, conosco aqui o João Farrapa, de Lisboa para o mundo. João Farrapa, como é que está você? Estou melhor em relação à semana passada. Estava gripado? A amplitude térmica de Curitiba. Eu costumo dizer, vocês, de alguma forma, vocês não fizeram bem a Nosso Senhor, porque aqui é bem estável. Curitiba é o seguinte, é para os fortes. Que aqui, meu amigo, é borderline total, né? Borderline e assim, a gente recomenda sempre o xarope, né? Para ver essas compensações. Falando em clima, João Carlos, como é que é o clima de Portugal? Bem definido, tá? Bem definido? Eu que tenho que passar para lá, para vocês verem que em Curitiba tem as 4 estações durante o dia. Okay? E lá na Europa, Portugal, nomeadamente, tem as 4 estações ao longo do ano. Exatamente. Mas lá Portugal tem um inverno rigoroso, ameno? Nós estamos de frente para o Atlântico Norte. Portanto, é assim, durante o dia, no dito inverno, tens temperaturas durante o dia com vento, muitas vezes, a 6 graus. Tá? Agora começa a anoitecer, -3, -4, normal. É para os fortes. E o verãozão? Verãozão chega aos 45, tranquilo. Tranquilo. Que beleza, hein, cara? Mas em todo Portugal ou é mais perto da região litorânea? Como é que é? O que? Essa temperatura alta? Esse clima bem definido. É assim, esse é ao longo do ano, tá? Mas ao longo do ano, é assim, as estações estão bem definidas ao longo do ano. 35, 40 graus, no outro dia estava a falar com os meus pais, eram 8h30 da noite, lá ainda estava sol. Portanto, é assim, vês que o sol só se põe perto das 21, portanto, e com o calor a acompanhar. Durante a noite são 28 graus. Dia longo. Exatamente. Hemisfério Norte. Você veio de Lisboa, né? Exatamente. Qual é o clima de Lisboa, da cidade? Quantos habitantes tem Lisboa, João? Não sei precisar. Vamos calcular, né? Vamos calcular. Pede à Regi. Procura lá, Vinícius. Quantos habitantes tem Lisboa? Chuta aí, vamos ver se... Não sei dizer. Você fugiu da aula de história? Não, fugi da aula de história, assim, a última vez que fui lá foi em 2015. O que eu tenho noção Mas não deve ter aumentado. Não, aumentou pela população brasileira, principalmente. É assim, se estamos a falar a nível de Portugal, registados temos 275 mil... Quanto? 2.800.000. 275 mil em Portugal são brasileiros registados. Portanto, 1/3 da nossa população já é brasileira. Que coisa, hein, rapaz? Que coisa. Invasão. Invasão. Bom, não. Não o quê? O quê? Não é essa a população? A Regi errou. Quanto é a população de Lisboa? Logo ouvi, pelo amor de Deus, cara. Lisboa. Portugal. Portugal já faz o cálculo ali. Na atualidade. Portugal, quanto tem Portugal lá? Na atualidade. Olha a Regi. A Regi e os bastidores. Agora, vocês usam Lisboa tem 500 mil habitantes. É isso? É assim, precisamos de informações atualizadas, tá? Porque é assim, Portugal divide-se em 3 grandes áreas, tá? Assim, norte industrial, centro serviços e sul turismo. Portanto, está bem definido nesse sentido. Existe essa definição. Portanto, é assim, turismo é assim, o sul praticamente é inglês e estrangeiro, porque é uma Ibiza, praticamente, tá?
Mas é assim, cabe dentro do Paraná e sobra espaço, como vocês João sabem. Carlos, você é um especialista em vinhos. Ninguém é tão especialista, Não, tá? assim. Ninguém é tão especialista. Lá da região de Portugal, qual é a região de Portugal que produz a maior quantidade, variedade e qualidade de vinho? Em todos os lugares em Portugal se cultiva a uva e se faz bons vinhos. Essa a produção está bem dispersa por todo o território com as suas qualificações. Tá? Assim, quanto mais calor temos vinhos mais com estrutura de acidez, exatamente, porque são terras mais pedregosas. Tá? Centro mais ameno, é a questão de centro-sul, já apanhas aqueles vinhos mais frutados, mais semelhantes com o Pinot Noir, como tu já experimentaste, e para o norte estamos a falar de estruturas mais superiores, tipo o Duncan, semelhante aos Malbec, Tanat, etc. E o vinho português tem uma nomenclatura toda ali própria. Tá? É verdade, ainda hoje estava a falar na live uma das situações que ao longo do tempo houve essa situação de valorizarem as uvas estrangeiras, no caso as francesas, tá? Mas agora vê-se uma reviravolta, entendes? Exatamente para valorizar o produto nacional. Hoje vamos falar de Itália, tá? E a Itália está com uma valorização muito interessante a valorizar as uvas autóctones, ou seja, a valorizar o produto interno. O tá? italiano está a fazer Exatamente. isso, é isso? Porquê? Para valorizar o produto, são preços mais acessíveis, tá? Valoriza-se mais e puxa-se a curiosidade comercial dos gostadores. Qual é o de vinho. melhor vinho, português ou italiano? É assim, todos têm o seu potencial. Eu não posso puxar a brasa à minha sardinha, porque é assim, não posso... Puxar a brasa à sardinha é um termo que nós temos lá, porque é assim, não vou valorizar os meus. Temos que valorizar de tudo um pouco, tá? A Itália, nós estivemos a falar no outro dia, porque é assim, o facto de ter dois terroirs específicos, estando de frente para o Adriático e o outro de frente para o Mediterrâneo, são dois terroirs muito interessantes, tá? E a amplitude térmica também. Ou facilita seja, o bastante. sabor o paladar fica por conta de quem bebe. É, Seja um vinho português, italiano, exatamente, cada exatamente. qual tem o seu sabor, as suas especiarias. Mas sejam Indiana Jones, tá? Explorem, é bom, explorem. o bacana é isso, né? Você descobrir novos rótulos, Novas uvas. se surpreender. O que tem de mais exótico em termos de uva, pouco divulgado, que é uma uva interessante se conhecer? Na atualidade, eu acho que é mais o processo, sabes? O o processo. Porque assim, com a tecnologia de produção, os vinhos estão cada vez melhores, mais filtrados, as técnicas de acerto na parte laboratorial está muito mais definida, tá? Mas o que estão a utilizar agora são técnicas, tá, que utilizavam antes da Revolução Industrial. O quê? Misturar uvas no mesma área de terreno para essa colheita absorver as mesmas propriedades daquele terreno, misturadas, irem todas misturadas para a mesma fermentação e tens um blend que era semelhante à questão de anterior à Revolução É que Industrial. hoje tem a tecnologia a favor. Exatamente. Né, Tens cara? com a Pode fazer manipulação da experimento, ADN, da uva. manipulação, Exatamente. faz os seus experimentos, tem tudo isso a favor, né? Há uma manipulação, ou seja, há uma descrição ao Maravilha. poder para que isso seja João, enquanto valorizado. você nos serve, que vinho se trouxe um italiano? Hoje qual é o nome? corte Federico da Sicília, tá? Aham. Da Sicília. Estamos a falar da ilha, fica na ponta da bota da Itália. Opa, Ok. E temos a falar uma uva que é Nero d'Avola. Nero d'Avola. Uma uva autóctone, tá? Da região, tá? E vais apanhar a questão de canela, tá? E baunilha. Desce redondo e se vires o fundo da garrafa é exatamente aquela questão que eu estive a falar. ó, eu tô vendo que ela é muito aromática, eu nem ainda trouxe até o meu nariz aqui a taça, mas é assim que o João abriu aqui, tirou a rolha, ela é muito aromática, Muito né? aromático. Mas as O que frutas é uma maduras. característica, ela é muito frutada, né? Muito frutado. E é assim, como tu estive a falar há pouco, o facto de mexerem nas uvas autóctones expandem o comércio para fora com valores e rótulos mais acessíveis. Se tu tocares no fundo da garrafa, como nós costumamos ver, é um vinho rosso, vinho um di vinho- Tavola, tá? ok. É um vinho mais acessível para todos os bolsos. Não tá? é um vinho de guarda. Não. Não é um vinho Não. feito para guardar, Não, pra- não. faz para tomar. Exatamente, ou seja, valoriza os pequenos produtores da região, fala das uvas autóctones e faz a harmonização clássica que todos nós apreciamos numa harmonização italiana, que é aves, as pizzas e todos os molhos italianos. Portanto, é o vinho recomendado para isso. Maravilha. Bom, para você que quer conhecer um pouco do mundo dos vinhos e quer contratar aí um excelente sommelier na sua festa, no seu workshop, ou de repente está pensando em fazer aí na sua empresa uma noite de queijos e vinhos, né, João? Pois é, então. Harmonizar. E aí que tal você levar um profissional que fale para os seus convidados o que eles estão bebendo, como harmonizar, o que dos porquês.
descomplicar o mundo, sabes? Descomplicar. Então tá aí na tela, tá o endereço eletrônico do João Farrapa, esse sommelier português, que é arroba uvas e personalidades. De qualquer lugar do Brasil aí você pode contratá-lo aí para o seu evento. Vamos brindar então e agradecer, né, a sua importante companhia. Fica à vontade para entrar em contato conosco, mandar a sua sugestão de pauta e até mesmo para o nosso quadro aqui, Momento do Vinho. Se tem alguma dúvida, quer saber alguma curiosidade, algum tipo de vinho, alguma história, o João, o que não souber, vai pesquisar. Olha, tenho só uma notazinha. Pois não. Os nossos amigos da Venezuela dão um abraço ao Mário, mandaram uma imagenzinha pelo WhatsApp, pelo nosso toque, que viram lá através da Sky o programa Bate-Papo. Um abraço, amigos. Abraço, amigos. Tchim, Tchim. Um abraço, gente. Até um próximo programa. Tchau, tchau.